E aí, gurizada faceira? Como é que vocês estão, hein? Tudo na boa? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos estudar um tema muito delicado na história mundial. Um tema intrigante, curioso, fascinante. A crise de 29. A crise de 29, ela foi muito marcante na história mundial porque ela foi muito longa. Ah, é muito tempo de crise porque eles não conhecem o Brasil, né? Então, comparado com essa crise que a gente está vivendo no Brasil, a nossa crise, ela começou em 2014 e a gente já tá saindo dela. A gente parou de ter crescimento negativo já o ano passado, já tem expectativa de crescimento positivo para esse ano. Então a nossa crise, ela é uma crise que durou o quê? 2 anos de real crise, com decréscimo, com a economia caindo. Nossa crise é uma crise pequena, comparado com os 10 anos de uma crise severa. Por isso que a crise de 29 foi muito importante a gente estudar ela. Tá aí. Mas o que foi essa crise? Ah, mas essa bendita dessa crise é tudo culpa dos acionistas e da Bolsa de Valores que quebrou, né? Não. A crise de 29 ela é um evento muito complexo, muito delicado, mas vocês estão comigo para que eu explique tudo para vocês que fiquem bem claro. A Bolsa de Valores, ela foi um marco muito importante na crise de 29, a quebra da Bolsa. Mas ela não foi a grande culpada. O que é a Bolsa de Valores? O Joãozinho cresceu, ele virou um menino muito esperto e ele descobriu a fórmula de como fazer chocolates que não engordam e não dão espinho. Eu não sei vocês, mas eu compraria esse chocolate certo. O Joãozinho sabe como fazer, teve a ideia brilhante, mas ele não tem dinheiro o suficiente para colocar a ideia dele em prática. Mas Joãozinho é um empreendedor e um empreendedor de verdade nunca desiste. O que o Joãozinho faz? Joãozinho conversa com os amigos dele e cada um dos amigos dele oferece um dinheiro que eles têm guardado. Joãozinho tem a ideia brilhante, os amigos dele têm o dinheiro. A gente reúne ideia brilhante e dinheiro, o que a gente faz? Uma empresa de sucesso. Ou seja, Joãozinho é o empreendedor, os amigos dele são os investidores. Isso funciona no mercado real da mesma forma. Só que as coisas funcionam com um pouco mais de dinheiro e não é tão pessoal o negócio. As empresas, de vez em quando, têm ideias brilhantes, só que nem sempre elas têm capital suficiente para fazer esses negócios, essas ideias virarem realidade. Então, o que elas fazem? Elas pegam e elas vão até a Bolsa de Valores e oferecem participação na empresa para que os investidores deem dinheiro para que elas possam colocar essas ideias em prática. Tá aí, e como é que os investidores ganham com isso? Vamos continuar com o Joãozinho. O Joãozinho precisava de R$100 para fazer o chocolate dele. A Mariazinha estava guardando dinheiro e tinha R$20 guardado. Então ela pegou e deu R$20. O Pedrinho tinha R$30 guardado. Então ele pegou e deu R$30. O Antônio era rico. O Antônio tinha R$50 guardado. Então ele pegou e entregou R$50. E assim, cada um deles ganhou direito a participar nos lucros da empresa do Joãozinho. A Mariazinha, que deu 20, tinha direito a 20% do que o Joãozinho desse de lucro. O Pedrinho, que deu 30, tem direito a 30%. E o Antônio, que é rico, tem direito a 50% do que tiver de lucro a empresa do Joãozinho. E assim nós temos uma sociedade montada. Isso é chamada de operação de underwriting. A ideia do Joãozinho, assim como a ideia da empresa, foi boa e os investidores investiram. Só que antes que o Joãozinho pudesse produzir os chocolates, vender os chocolates e fazer lucro para poder distribuir os dividendos, para poder distribuir a parcelinha de lucro que cada um tinha direito, o Pedrinho teve um problema, a bicicleta dele furou o pneu e ele precisou dos R$30 dele de volta. Aí ele chegou lá pro Joãozinho e disse: Joãozinho, eu quero meus R$30 de volta. E o Joãozinho disse: não dá, comprei cacau, agora eu tô fazendo chocolate, não posso te devolver agora. Eu só vou poder te dar os dividendos. Esse é o nosso acordo. Então o Pedrinho pensou: o que eu vou fazer? Ele conversou com o Zequinha. O Zequinha não ficou sabendo da operação do Joãozinho lá no início, quando a operação do Joãozinho estava começando.
Mas o Zequinha queria participar do negócio, o Zequinha queria poder fazer parte desse processo e ele estava achando que o chocolate do Joãozinho ia dar muito lucro. Por isso, ele queria as ações, mas quem quer vender as ações para ele? E aí, o que nós temos? Nós temos o Pedrinho querendo vender, o Zequinha querendo comprar. Logo, quando unem compradores e vendedores, o que acontece? A gente fecha negócio. O Zequinha queria muito. O Pedrinho decidiu vender com um spreadzinho. Então, se ele tinha 30, ele não vendeu só por 30. Ele vendeu pro Zequinha por 35. Esses 5 reais ele teve de lucro, botou no bolso. Esses 5 reais não entrou na empresa. Esses 5 reais só foi lucro do Pedrinho. E o Zequinha agora tinha direito a 35% dos lucros porque ele pagou 35%? Não, ele continuava tendo só 30%. Ele só comprou o percentual do Pedrinho. Aquele valor que pagou a mais, ele pagou para o Pedrinho. A Mariazinha, quando descobriu que o Zequinha tinha comprado por 35%, ela resolveu que dava para ganhar um dinheirinho aí com os 20 dela. Ela conversou com a Joana, e a Joana também estava querendo entrar no negócio. Ela vendeu para a Joana por 30. Ou seja, ela ganhou mais dinheiro. E aí as ações da empresa do Joãozinho começaram a subir, porque eles estavam negociando entre si e as pessoas queriam muito participar e por isso elas estavam pagando um pouco mais do que o valor que efetivamente elas tinham investido no capital da empresa do Joãozinho. Isso são as operações secundárias na Bolsa de Valores. Ou seja, quando um acionista resolve vender para outra pessoa que quer participar daquele negócio. Acontece que o Joãozinho é malandro. O Joãozinho, ao invés de vender o chocolate, começou a comer o chocolate. Adivinha o que aconteceu com os acionistas? O Antônio, que tinha colocado a maior parte das ações dele, quis oferecer para qualquer um pelo melhor preço possível. Se ele pudesse recuperar os 50 dele, já estava bom. O que ele fez? Ele foi lá e ofereceu para o primeiro que pegou. Só que o primeiro que pegou disse: o Joãozinho não é um empresário tão bom. Eu compro os teus 50%, mas eu pago 20 reais pelos teus 50%. O que o Antônio fez? Me dá esse dinheiro. O cara que comprou esse 50% do Antônio por 20 reais foi lá e conversou com o Joãozinho e viu que o Joãozinho não ia produzir coisa nenhuma. O Joãozinho estava só comendo chocolate, estava produzindo muito pouco. Então, o que aconteceu? Ele quis vender pelo menor preço possível. Quem quiser pagar, ele estava dando essas ações. Aí chegou alguém e disse: eu pago 50 centavos. E a ação começou a valer cada vez menos. Os outros acionistas também fizeram a mesma coisa e começaram a vender cada vez menos, até que a ação chegou no momento que não valia nada, porque o Joãozinho tinha comido todo o material, não ia ter chocolate sendo vendido para ninguém, a empresa tinha quebrado e a ação tinha virado pó. No mercado de ações, funciona da mesma forma. Tá, mas e como é que uma ação vira pó da noite pro dia, como foi na crise de 29? A crise de 29, ela não aconteceu da noite pro dia. Os investidores perceberam num dia específico, mas já vinha tendo problema nas empresas há bastante tempo. Todo mundo tinha dinheiro e de repente todo mundo no mesmo dia descobriu que não ia mais valer nada e foram todo mundo tentar vender. Só que quando eles tentaram vender, ninguém queria comprar a ação. As empresas tiveram problema, as empresas quebraram e as ações viraram pó por causa disso. Mas e como é que uma empresa quebra? A do Joãozinho quebrou porque ele estava comendo todos os chocolates. O Joãozinho era malandro. Mas em 1929, eles estavam consumindo tudo que era produzido? Não. A gente estuda nos livros de história que a crise de 29 foi uma crise de superprodução e por isso que houve uma quebradeira. Isso não faz sentido. Se uma empresa produz demais, o que ela faz? Se o Joãozinho tivesse produzido chocolate demais, o que ele ia fazer? Ele faria promoção de Páscoa, ele faria promoção de Dia dos Namorados, ele ia achar um jeito de consumir com estoque. Então, por que a crise de 29 aconteceu? Porque elas tinham produzido demais? Esse é um tema muito delicado e os economistas questionam bastante. A gente não tem
um motivo exato porque as empresas quebraram. Ainda se existe muito estudo. Se vocês quiserem um assunto legal para pesquisar, pesquisem a crise de 29. Quem sabe vocês não são aí o nosso prêmio Nobel do Brasil, hein? Mas existe análise dos porquês que podem ter acontecido. Não foi um fator, foram vários fatores. O economista que deu uma explicação que mais fez sentido para mim, ele diz que a crise de 29 veio por causa da má distribuição de renda. As pessoas que trabalhavam no processo faziam só um pedacinho do todo. Com isso, elas não tinham uma mão de obra muito qualificada, elas tinham uma mão de obra muito barata. As empresas pagavam baixos salários para a maioria dos funcionários. Isso gerou uma má distribuição de renda. O que a má distribuição de renda fez? As empresas tinham produzido muito, mas agora elas não tinham para quem vender. Até 1929, estava tudo meio ok, porque eles ainda estavam vendendo para os governos que estavam em guerra pela Primeira Guerra Mundial. Em 1929, já não tinha mais os governos comprando das empresas. Teria os funcionários podendo comprar das empresas, mas os funcionários estavam ganhando salários muito baixos, eles não tinham dinheiro para comprar. Não adiantava a empresa fazer liquidação, porque a renda estava muito concentrada na mão de poucos. A riqueza só é produzida se a riqueza girar. Se existe só uma pessoa com dinheiro, ela só vai conseguir comprar o necessário para ela. Chega um ponto que ela não precisa de mais comida. Para o mercado funcionar, precisam de vários consumidores. Por isso que é necessário haver uma distribuição de renda no mercado. Se existirem pessoas comprando, existirá empresas produzindo. Se existirá empresas produzindo, existirá crescimento de riqueza. Como a crise de 29 poderia ter sido evitada? Se por acaso os governos tivessem percebido isso antes de 1929, sobre essa necessidade de salários mínimos suficiente, possivelmente a gente não estudaria a crise de 29 e a história mundial teria sido diferente. E aí, gurizada? O que vocês acham? Concordam comigo? Concordam com a minha opinião? Ou vocês acham que a crise de 29 foi causada por outros motivos? O que vocês acham disso, hein? É isso aí, gurizada. E vamos estudar, e vamos descobrir como as empresas funcionam, e vamos trabalhar, porque tá com a gente fazer esse Brasil andar pra frente. Vamos empurrar esse Brasil pra frente trabalhando, distribuindo renda e fazendo o país crescer.